Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras. Agora a gente tá indo na farmácia mais famosa de Paris. Mais barata. É mais famosa. A gente não trabalha só com uma coisa. É boa, bonita e barata. Exatamente. Que chama City Pharma. City Pharma. City Pharma. E a gente vai mostrar pra vocês os nossos favoritos e os favoritos das francesas lá. Pas travailler. Je ne veux pas. Todo mundo já conhece Caudalie, se não conhece ainda, deveria. E esse aqui eu acho que é o queridinho da marca, que é um spray pra passar antes da maquiagem, depois da maquiagem, durante o dia pra refrescar. Muito bom, tem um cheirinho muito bom. Hidrata, refresca. Amo usar esses lip balms com cor. Olha aqui, tô abrindo, não sei se podia. E esse aqui é French Kiss. Ai, olha a cor, que deixa com cor de boca saudável e não precisa se olhar no espelho pra passar. Esse é o meu favorito do mundo. Ele é muito incrível. Dá pra passar na pele, do corpo, rosto, cabelo. É tipo um milagre. Inclusive, o nome dele é tipo divino, ó. Divine Oil. Cadê? É muito, o cheiro dele é o melhor do mundo. Tipo, não precisa nem de perfume. É muito, muito bom. Mais je ne le connais jamais. É o maquilante favorito da vida, da Bioderma, e o hidratante de rosto também. E aqui, pra vocês terem ideia, dá pra levar 2 de 500 ml cada, e é menos de 16 euros os dois. Et puis je fus. Amo hidratante de mão, esse aqui da Bioderma também. E o preço, melhor que ele, R$1,50. Esse demaquilante da La Roche também é muito bom, R$13,99. Ainda prefiro o da Bioderma, mas quem prefere La Roche, esse aqui tá valendo muito. Tá decidindo aí, Manu? Protetor labial. Amo esse. Dúvida cruel. E tu, Cada, que está fiscando aí? Cremes de mão, mas acho que eu vou ficar com os da dermatologista. Porque todos são bem hidratantes, mas nenhum tem muito tratamento. Na febre das máscaras faciais, aqui tem muitas, ó. Shampoos secos da Clorane são muito bons. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement. Então, resumindo, tudo que a gente vai levar, Mostra que tá na sacola. pouca coisa. Ó, esse aqui Melhor do mundo, tem que levar. muito mais barato, duplo. Bioderma, vai passando. Com ureia, Leandro nos conta por que é bom. Esse vai pra Pepa, mas esse creme é muito bom pro corpo. Hidratante, Bioderma, também. O shampoo seco deles é o queridinho das francesas e nós também. Alguém quase derrubou a farmácia inteira. Pois é. Hidratante de mãos, Bioderma também. Esse protetor pro rosto é muito bom. Dupla da Caudalie, que a gente já mostrou antes. Tô levando um shampoo também da Clorane pra provar. Nunca usei esse, mas é muito bom. Água termal e protetor labial. Je veux pas travailler.